Olá, meus caros amigos que acompanham o nosso blog Observatório dos Tribunais, espero que todos estejam muito bem. Hoje nós estamos voltando a gravar as nossas videoaulas depois de um período de preparação, um período intenso de preparação que nós tivemos para a prova oral dos concursos de advogado da União e de procurador da Fazenda Nacional. Foram aproximadamente 120 alunos que vieram até Brasília fazer o curso conosco e foi uma experiência super bacana, as pessoas se envolveram bastante durante essa preparação e o resultado foi muito bom. Praticamente todos os alunos foram aprovados e hoje estão todos já à espera de nomeação. Pois bem, conforme eu mencionei num dos posts anteriores lá na página do Facebook, a gente vai começar uma nova etapa de preparação para os concursos, que é a etapa justamente de preparação para a primeira fase, coisa que a gente não fez nos concursos de advogado da União e de procurador da Fazenda Nacional, porque a gente começou o acompanhamento dos concursos só lá no gabarito, né? Vocês, quem estiver assistindo essa aula, que tiver participado do acompanhamento do blog desde aquele momento, vai se lembrar que a gente fez o gabarito de praticamente toda a prova da primeira etapa de advogado da União. Pois bem, dessa vez a gente vai começar desde o início dos concursos e o nosso objetivo é justamente começar a preparação para os concursos de procurador federal e de procurador do Banco Central. A gente já tem a informação que o edital do concurso de procurador federal está para sair já em abril. Procurador do Banco Central a gente ainda não tem previsão de data, mas é possível, já existem negociações com o Ministério do Planejamento e Banco Central para autorização desse concurso. Então, qual é o nosso objetivo? A gente vai começar a fazer essas aulas de resolução de questão das provas, iniciando pela prova de procurador federal. Eu vou fazer a parte de constitucional e financeiro, Danilo vai fazer administrativo, Rodrigo Becker processo civil, e a gente tem três novos professores que irão começar a trabalhar com a gente nessa parte de videoaulas, né, porque eles já trabalharam no curso de advogado da União para prova oral e de procurador da Fazenda Nacional, e também em contribuição com textos no blog. São eles Camila, vai fazer as questões de direito civil e empresarial. Francisco Brum vai fazer as questões tributárias, os dois advogados da União. E o João, que é juiz federal no TRF da 5ª Região. Possivelmente ele vai ficar com a parte previdenciária, penal e processo penal, tá? Então, como é que vai funcionar? A gente vai gravar essa primeira aula de procurador federal, são a prova de 2010, a gente vai reunir uma equipe para fazer todas as aulas, né, todas as questões, na verdade, a gente pretende elaborar videoaulas sobre todas as questões da prova, tá? E aí depois disso, se o resultado for legal, se vocês gostarem, etc., a gente está em contato com alguns cursos aqui em Brasília para a gente deixar de fazer essas videoaulas amadoras assim nos nossos computadores e começar a fazer isso em estúdio, um negócio mais bem produzido e etc. E aí a gente vai começar a disponibilizar em parceria com esse curso daqui de Brasília. Eu não sei como vai ser o sistema de custeio, enfim, mas essa primeira rodada ela vai ser gratuita através dessas videoaulas e vídeos, e aí a gente coloca tudo no YouTube, e a partir de então a gente vai negociar para ver como é que a gente vai conseguir fazer lá com os cursos, tá? Bom, vamos já começar para a elaboração da prova. Aqui está a prova de Procurador Federal de 2010 e a gente vai para parte de constitucional, tá? Constitucional ela começa lá na 30. A prova de constitucional ela foi aquilo que deve se esperar realmente do CESP. Muita jurisprudência, uma parte inicial doutrinária e no final, ou seja, uma parte inicial doutrinária, muita jurisprudência e depois uma parte final de bem decoreba, assim, de dispositivos da Constituição Federal que vocês vão precisar saber, tá? Então eu vou dar um pouco mais de zoom aqui para ficar melhor. Aqui o item 31. Bom, então a gente vai trabalhar com essa imagem, que é a imagem da prova. A gente vai trabalhar também com esse texto, esse meu roteiro, que foi um roteiro que eu fiz para o acompanhamento, são algumas citações doutrinárias e etc. E também aqui o gabarito. O gabarito a gente vai utilizar menos, porque na verdade a gente não vai nem utilizar, né? Porque eu já tenho todas as indicações de gabarito, então a gente vai
direto aqui no meu roteiro, tá? Então vamos começar, vamos partir então para o item 31. E ele diz lá, no que se refere ao conceito e à classificação de Constituição, julgue o próximo item. Aí ele diz, segundo a doutrina, quanto ao critério ontológico, que busca identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e o texto constitucional, é possível classificar as constituições em normativas, nominalistas e semânticas. Tá? Então essa proposição está correta, e aí eu trouxe aqui um textinho que eu fiz, que eu retirei lá do Manual de Direito Constitucional do professor Dirley da Cunha Júnior, que ele diz lá. O professor Dirley apresenta essa classificação, que segundo ele é formulada pelo doutrinador Karl Lowenstein, que leva em consideração exatamente a eficácia da Constituição em face da realidade, ou seja, é um critério denominado ontológico que leva em consideração justamente isso. E aí são três classificações da Constituição normativa, que é aquela cujas normas dominam o processo político, ou seja, logram submeter o processo político à observância e adaptação de seus termos. Tá? Então, esse é o conceito mais corriqueiro, assim, na verdade, mais aplicável de Constituição, que é a força normativa da Constituição. Né? A Constituição brasileira ela é classificada justamente nesse critério, porque as normas que são provenientes do texto constitucional, elas dominam o processo político, ou seja, o processo político submete-se às normas que estão previstas no texto constitucional. Depois tem a Constituição nominal, que é aquela que a dinâmica do processo político não se adapta às suas normas, ou seja, quando não há uma concordância absoluta entre as normas constitucionais e a exigência do processo político. Aqui, então, a gente teria um sistema constitucional um pouco mais frágil, né, do que o sistema constitucional da Constituição normativa. E, por fim, a Constituição semântica, que é aquela que, ao invés de ser concebida como um instrumento de limitação do poder, apresenta-se como um instrumento a serviço do poder, de modo a estabilizar e eternizar a intervenção dos dominadores fáticos do poder político. Esse também não é o caso da Constituição brasileira. Então, a gente tem, de acordo com o critério ontológico, que é o critério que foi citado pela questão, pelo item 31, então a gente tem esse critério ontológico e essas três classificações. E aqui abaixo, então, o gabarito é correto, né? E aqui abaixo eu trouxe umas outras classificações que a doutrina costuma elencar, né, quando classifica a Constituição. Aqui eu vou passar rapidamente só para relembrar e e remeter vocês à leitura disso, porque isso realmente costuma cair. Então, quanto ao conteúdo, Constituição material e formal, quanto à forma escrita e não escrita, quanto à origem democrática ou outorgada, quanto à estabilidade imutável, fixa, rígida, flexível ou semirrígida, quanto à extensão sintética ou analítica, quanto à finalidade, garantia ou dirigente, quanto ao modo de elaboração dogmática ou histórica e quanto à ideologia ortodoxa ou eclética. E aqui embaixo eu fiz uma rápida classificação da Constituição brasileira, que é formal, escrita, democrática, rígida, analítica, dogmática e eclética. Tá? Isso é apenas uma lembrança, gente. Isso aqui é uma aula de resolução de questões, a gente não tem como entrar... aprofundar os temas. Eu gosto de, quando eu faço aula de resolução de questão, citar alguns conceitos doutrinários ou, eventualmente, questões jurisprudenciais e remetê-los à leitura em doutrina ou no próprio acórdão, se for o caso de jurisprudência, para que vocês possam reforçar esse entendimento. Tá? Mas aqui o objetivo é só fazer uma indicação mesmo, tá bom? Então vamos lá, a gente continua então com o item 32. A respeito das normas constitucionais programáticas, julgue o seguinte item. De acordo com o entendimento do STF, configura exemplo de norma constitucional programática o preceito constitucional segundo o qual a política agrícola deve ser planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção envolvendo tanto os produtores e trabalhadores rurais como os setores de comercialização, armazenamento e de transportes. Certo? Esse gabarito está certo. Eu trouxe aqui um conceito rapidinho que eu extraí da doutrina. Normas programáticas são aquelas que estabelecem programas a serem executados pelo poder público. Segundo a doutrina, essas normas programáticas têm eficácia imediata e vinculante ao poder público.
Essa classificação é relevante quando se fala em omissões inconstitucionais do poder público, e aí a gente fala em ADIM por omissão, mandado de injunção e todo aquele entendimento que o Supremo passou a adotar quando o poder público se torna omisso, né? A gente tem as posições concretistas, concretista individual, concretista geral, então é importante que vocês tenham bem consolidado esse conhecimento para que, se forem perguntados sobre o posicionamento do Supremo em relação às omissões inconstitucionais, vocês possam tratar sobre toda a doutrina em relação ao tema, partindo lá da questão do direito de greve, do servidor público e tudo que foi discutido. Questão de aposentadoria por tempo especial também entra, e questão das normas programáticas são programas estabelecidos pela Constituição que exigem que o poder público os adote, ou seja, que as políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo, né, de uma forma geral, tanto na esfera federal como estadual, como na esfera municipal, eles devem direcionar as suas políticas públicas para contemplar os programas estabelecidos pela Constituição Federal, tá certo? Então tá certa a questão sem nenhum problema. Vamos lá então para o item 33. Quanto à hermenêutica constitucional, julgue os itens a seguir. Pelo princípio da concordância prática ou harmonização, na hipótese de eventual conflito ou concorrência entre bens jurídicos constitucionalizados, deve-se buscar a coexistência entre eles, evitando-se o sacrifício total de um princípio em relação ao outro. Isso aqui é muito tranquilo, né, gente? Todo mundo sabe que o princípio da concordância prática é exatamente isso, é a necessidade que se tem de fazer um balanceamento entre os princípios constitucionais que estão em jogo para identificar qual deve prevalecer no caso concreto, sem sacrificar imediatamente aquele outro princípio ou direito constitucional envolvido. Então, o item 33 ele está certo, eu trouxe aqui só uma observação que ele está muito relacionado com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, mas essa é uma questão muito tranquila, eu acredito que todos acertariam, não preciso nem perder muito tempo nela, tá bom? Então vamos passar para frente aqui o item 34, ele diz: o método hermenêutico concretizador caracteriza-se pela praticidade na busca da solução dos problemas, já que parte de um problema concreto para a norma. Olha, eu considero esse um tema da hermenêutica constitucional, um tema um pouco chato, assim, é muito complexo, assim, não é um tema que a gente está adaptado a estudar, mas ele tem sido muito cobrado em provas do CESP. Eu já vi várias questões do CESP tratando sobre hermenêutico concretizador, científico espiritual, tópico problemático. Então, o Dirley, no livro dele, Manual de Direito Constitucional, que é o manual que eu adoto, não só dele, outros também, mas ele tem um apanhado geral assim muito bacana em relação a esses temas. Mas quanto ao item 34, ele está errado, tá? Esse aqui não é o método hermenêutico concretizador, esse aqui é o método tópico problemático, certo? Aqui eu trouxe na minha observação que o método exemplificado na questão é o tópico problemático do Theodor Fiveri. E o método hermenêutico concretizador eu trago de Conrad Hess, parte da ideia de que a leitura de todo o texto em geral e da Constituição em especial deve-se iniciar pela pré-compreensão do seu sentido através de uma atividade criativa do intérprete, certo? Então, aqui é o item 35, não é isso? Não, o item 34, tá? Então, o item 34 está errado, não é o método hermenêutico concretizador, mas sim o método tópico problemático, beleza? Então, vamos seguir. Essa é uma parte doutrinária, como eu disse, as provas de constitucional em geral são assim, vem com uma parte doutrinária, depois vem com jurisprudência pesada do Supremo e do STJ, e aí no finalzinho vem com algumas questões que exigem conhecimento de normas da Constituição Federal. Obviamente que vocês já devem estar escolados nisso, então a gente vai seguindo aqui na parte do item 35. Então ele diz lá: julgue os itens subsequentes relativos ao poder constituinte e ao controle de constitucionalidade no Brasil, tá? Então vamos lá. De acordo com o entendimento do STF, o controle jurisdicional prévio ou preventivo de constitucionalidade sob projeto de lei, ainda em trâmite, somente pode ocorrer de modo incidental, na via de exceção ou na via de
defesa, né? Esse é o entendimento. Essa questão é um pouco manjada já, né? O Supremo teve esse posicionamento porque, em tese, quando se falava em controle de constitucionalidade, não se admitia o controle preventivo de constitucionalidade do Poder Judiciário, né? O controle preventivo normalmente se dava no âmbito do próprio Poder Legislativo, nas comissões de Constituição e Justiça, mas o Supremo chegou a um posicionamento que o parlamentar ele pode acessar o Poder Judiciário através do mandado de segurança para questionar a constitucionalidade ou não de algum projeto. E aí eu trouxe aqui a observação do item 35, hipótese de mandado de segurança do parlamentar contra projeto de lei evado de inconstitucionalidade. E aqui eu cito o MS 24131, que é um dos exemplos em que essa jurisprudência do Supremo foi adotada, tá certo? Então, vocês podem acessar a ementa desse julgado que vocês vão ter todo o posicionamento do Supremo a respeito desse tema, beleza? Então, vamos lá, vamos seguindo adiante aqui. A aula já está em mais de 15 minutos, tá? Eu não tenho aquela limitação de tempo que eu tinha lá no início, nas videoaulas, quando a gente fez para a segunda fase, mas eu não vou fazer vídeos muito longos para não ficar cansativo. Se fizer uns 20 minutinhos aí, a gente dá uma parada e faz um outro vídeo, vocês recomeçam, tá? Então, vamos lá para o item 36. A doutrina destaca a possibilidade de apuração de questões fáticas no controle abstrato de constitucionalidade, já que, após as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, pode o relator da ADI ou da ação declaratória de constitucionalidade requisitar informações adicionais ou mesmo designar perito para o esclarecimento de matéria ou circunstância de fato. Essa assertiva está correta. Isso é um dispositivo específico da lei do ADI, né, 9868, diz lá, o artigo 9º, parágrafo 1º, né? Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria fática ou circunstância de fato ou notória insuficiência das informações, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. O Supremo tem feito muito isso em julgamentos de ação direta de inconstitucionalidade, tem convocado audiências públicas. Aí você pode, se você for cobrado, por exemplo, numa segunda fase, você pode relacionar com a teoria lá da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, Peter Harbel. E aí, esse é um instrumento que tem sido utilizado pelo Supremo e é um instrumento que legitima o posicionamento do Supremo, que é um órgão técnico jurídico. Então, ele legitima o posicionamento do Supremo com a participação da sociedade civil na formulação do convencimento do Poder Judiciário, tá? Então, é um instrumento importante, doutrinariamente ele é muito valorizado e no âmbito do Supremo Tribunal Federal ele tem sido bastante utilizado, certo? Bom, então a questão está certa, né? Beleza, muito tranquila também. Vamos lá, o item 37. No que se refere ao poder constituinte originário, o Brasil adotou a corrente jusnaturalista, segundo a qual o poder constituinte originário é ilimitado e apresenta natureza pré-jurídica, tá? Então, qual tá errado, né? Essa assertiva tá errada. O Brasil não adota essa corrente jusnaturalista. A corrente jusnaturalista entende que o poder constituinte ele decorre do direito natural. E esse não é o posicionamento doutrinário adotado pelo Brasil, né? O regime brasileiro, a Constituição é formada através de um poder constituinte originário, que é formado em Assembleia Constituinte, eleita pelo povo, né? Como foi a Constituição de 88. Então, nada de jusnaturalismo no direito brasileiro. Então, a natureza política que é externada, eu coloquei aqui a observação, natureza política externada por intermédio da Assembleia Constituinte, tá bom? Então, no direito brasileiro, nada de justnaturalismo, certo? Poder Constituinte é ilimitado, sim, a gente sabe que o Poder Constituinte é ilimitado, mas não tem essa característica do direito natural e essa questão de apresenta natureza pré-jurídica em tese não se aplica, né? A origem do Poder Constituinte é a origem política e aí o Poder Constituinte derivado é que decorre
desse poder constituinte originário, e aí esse é o posicionamento doutrinário que se aplica ao regime constitucional do sistema constitucional brasileiro, beleza? Então, vamos fazer essa 38 e 39 e a gente depois parte para um novo vídeo. Vamos lá. No que concerne ao controle de constitucionalidade, julgue os seguintes itens. 38, item 38. Para o STF, o indeferimento da medida cautelar em ADI não significa confirmação da constitucionalidade da lei com efeito vinculante, tá? Então, essa assertiva está correta. Isso aqui, eu fiz essa anotação baseada no informativo, isso foi expressamente dito pelo ministro Gilmar Mendes, foi veiculado no informativo 494, vocês podem acessar o informativo 494 que vocês vão ver especificamente tratando sobre essa questão. Óbvio, os efeitos vinculantes relacionados à constitucionalidade da lei se darão apenas no âmbito da decisão definitiva. É óbvio que uma decisão proferida em medida cautelar não tem o condão de criar efeito vinculante algum, né? Só com o trânsito em julgado da decisão se cria o efeito vinculante no âmbito da ADI, e aí você tem toda aquela discussão a respeito da vinculação ao judiciário, vinculação também não somente ao judiciário, mas à administração pública. Aí vem outra discussão também que vocês podem ser perguntados sobre a transcendência dos motivos determinantes, que é defendida pelo Gilmar Mendes, mas o Supremo, de uma forma geral, não adota. Então é importante que vocês conheçam essa jurisprudência, conheçam o posicionamento do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, em relação à transcendência dos motivos determinantes, porque ele é importante e tem sido cobrado em concurso, tá bom? Então vamos para o item 39. No processo objetivo de controle de constitucionalidade, o amicus curiae tem legitimidade para interpor recurso nas mesmas hipóteses facultadas ao titular da ação. Então, gente, esse é um ponto polêmico que a gente houve várias alterações de jurisprudência do Supremo em relação a esse tema. Parece que vai se alterar de novo a jurisprudência, então eu recomendo que vocês fiquem atentos. Essa questão está errada, né? A assertiva está errada, o número 39 está errada. E aí eu fiz aqui a seguinte anotação. Vamos lá. O amicus curiae somente pode recorrer da decisão que indefere a sua participação, muito embora a lei vede expressamente qualquer hipótese de recurso. Em interpretação do STF, aí eu sugiro aqui o acompanhamento do julgamento da ADI 3396, que foi inicialmente veiculada no informativo número 665 do Supremo, que tem essa possibilidade de alteração de posicionamento do Supremo. Então, gente, aqui é o seguinte, tem um artigo na lei 9868 que diz que o amicus curiae não pode recorrer. Inicialmente o Supremo dizia que não podia, depois o Supremo veio com outro posicionamento, dizendo que era possível o amicus curiae fazer o recurso, mas apenas e tão somente nas hipóteses em que o seu acesso ao processo for obstado pelo Poder Judiciário, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal. Esse era um posicionamento, e agora, no julgamento dessa ADI 3396, há uma tendência de se alterar esse entendimento novamente para dizer que o amicus curiae, de uma forma geral, não teria direito a recorrer, nem mesmo nessa situação em que o seu acesso ao processo é indeferido. Tá? Esse recurso é feito de forma regimental, né, um agravo interno, um agravo regimental, como você preferir. O relator rejeita, né, o pedido de ingresso do amicus curiae, ele vai, agrava e aí o colegiado decide para ver se o amicus curiae pode entrar ou não. Mas fiquem atentos, a ADI 3396, ela pode ser que esse posicionamento seja alterado. Bom, a gente está em 24 minutos, já fizemos uma parte da prova constitucional, muito tranquila, sem dificuldades. A gente vai então parar por aqui e volta daqui a pouco, beleza?